Mas tá aí sim um assunto importante para nós refletirmos sobre a importância da nossa reunião, né? Não só o culto, mas a nossa reunião em geral, né? Os momentos quando nós nos reunimos, porque nós vivemos tempos, você sabe, muito individualistas, e a igreja acaba caindo também num certo individualismo e acaba assim valorizando a ideia da oração individual. Não, eu estou orando em casa. Bom, não que isso seja ruim, né, meus irmãos? Orar em casa é necessário, faz parte da nossa vida. Mas sabe, nós temos vivido tempo, sim, em que a reunião dos crentes tem sido negligenciada. Tem muitos lugares já, meus irmãos, que pessoas, por exemplo, têm trocado a reunião dos santos por o chamado culto online, né? Que não existe culto online, né? É impossível ter a reunião dos crentes virtualmente falando, não existe, mas acabam trocando a vida na igreja por isso, como se o culto fosse realmente só um momento de entretenimento, só algo para você ouvir, aprender um pouquinho mais, e a gente se esquece, meus irmãos, que o que está acontecendo aqui esta noite é sobrenatural. Quando nós, as pedras vivas, se reúnem e o Santo dos Santos ele é erigido com essas pedras vivas, o culto ele não é só um momento de aprendizado. Deus derrama sim a sua bênção nesse momento. Ele realmente alimenta o seu povo, tanto intelectualmente, nos fazendo sábios, como ele também nos alimenta espiritualmente, meus irmãos. E muitas vezes nós temos nos esquecido ou negligenciado o poder que tem a reunião dos santos, né? A oração comunitária, né? Esse texto que nós estamos lendo aqui, ele é exatamente um momento onde a igreja enfrentava perseguição. Os irmãos estavam sendo perseguidos. Nós hoje também não podemos falar que não estamos, embora a perseguição de hoje seja velada. O fato, meus irmãos, é que o Brasil já não é mais amigável ao cristianismo há muito tempo. Há muito tempo o cristianismo é uma doutrina, é uma visão de mundo que para muitos tem que ser eliminada e destruída. E aqui, a igreja vivendo em perseguição, passando por um momento duro, um momento físico mesmo de perseguição, e como que foi a resposta deles à perseguição? A resposta deles, meus irmãos, foi a grande reunião de oração. Olha que coisa linda! Aqueles homens sentiram na carne o peso da perseguição. O que eles fizeram? Chamaram a igreja, falaram, vamos orar, vamos nos reunir, vamos dobrar os joelhos como povo santo e ele vai nos responder. Irmãos, é um momento crucial na vida da igreja primitiva. Pouco antes aqui, Pedro e João haviam curado ali um homem coxo na porta do templo. Se você voltar a Atos capítulo 3, né, você vai ler isso. E esse milagre de cura desses dois apóstolos fez com que as portas abriu muitas portas para a pregação ali, a ousada a respeito de Jesus Cristo. Só que essa pregação ousada, ela trouxe incômodo. Muitos homens olharam para aquilo e os saduceus, os sumos sacerdotes, os membros do sinédrio não se agradaram com aquela porta que foi aberta e com aquela pregação forte desses irmãos ali sobre Jesus Cristo. O que eles fazem? Prendem os apóstolos e ameaçam eles severamente, meus irmãos, inclusive proibindo aqueles homens de falar em nome de Jesus. Ameaçam eles grave, falam, olha, a partir de hoje não se abre a boca para falar de Jesus Cristo mais. No entanto, meus irmãos, mesmo debaixo de ameaça, debaixo do perigo da espada, esses homens não recuaram. Se você olhar aí o capítulo 4, o verso 19 ao 20, ele diz assim, mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E aí esses homens são soltos, debaixo de ameaça de perseguição. E o que eles fazem? Retornam para a comunidade cristã.
Eles saem ali daquele local onde foi ordenado que eles não pregassem a Cristo e eles vão para o meio do povo de Cristo. E aí o nosso texto começa. Esse momento, a igreja unida responde a essa crise com oração unida, juntos, como um povo, erguem. E, meus irmãos, é incrível, porque quando você olha o teor dessa oração, esse povo não pediu por alívio, esse povo não pediu por vingança. O que eles pediram? Senhor, nos dá mais coragem para que nós preguemos, mesmo debaixo de ameaça, mesmo debaixo de risco. Fortalece o teu povo para que ele fale mais sobre a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, todo esse contexto, ele nos ensina, e esse não é o único texto sobre isso, mas ele mostra para nós, irmãos, que as nossas reuniões não são meras programações da igreja. Não é isso. Toda vez que a igreja chama o seu povo para se reunir, o que nós estamos fazendo é dando uma resposta para as nossas lutas. Toda vez que a igreja, que o povo de Deus se reúne diante do Senhor para orar uns pelos outros, para aprender mais do Senhor, o que ele está fazendo? Ele está mostrando que as armas da sua milícia, não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Que nós confiamos é nesse Senhor. E é sobre isso que eu queria falar com os irmãos essa noite, sobre a força da nossa comunhão. E como uma igreja unida, ela é poderosa. Como que uma igreja onde os crentes realmente são verdadeiros membros de um corpo, esse corpo é poderoso. E olha só, vamos olhar para o texto. O verso 23 e 24, ele mostra para nós como nasce toda essa comunhão aqui, né, essa reunião de oração. Ela surge por uma necessidade comum. Os irmãos, então, são libertos, voltam para a comunidade dos crentes, e aí o verso 23 diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Então, como eu disse, Pedro e João foram ameaçados pela autoridade, não poderiam mais pregar o nome de Jesus. Então é um momento de grande tensão, é um momento de medo, é um momento de apreensão, é um momento que poderia ser o fim da igreja. Vamos lembrar que a igreja está surgindo aqui, a igreja cristã ainda é pequena, e aí de repente eles são proibidos de pregar, são proibidos de evangelizar. Ou seja, é um momento de grande tensão. Pode ser o fim da igreja, pode ser a morte da pregação aqui nesse momento. E o que eles fazem? Na hora que eles são soltos, eles vão para junto dos irmãos. Olha onde eles vão procurar a força, onde que eles vão procurar, meus irmãos, o alento, onde que eles vão procurar a necessidade, onde que eles vão reabastecer o tanque. Vão para junto dos irmãos, se reúnem com a igreja. Eles saem e o caminho é certo. O que nós vamos fazer? Nós vamos para perto dos irmãos. E olha só, é nesse momento que a igreja então se coloca em oração. O verso 24 diz assim: ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus. Imagina aqueles homens chegando e falando assim: olha, nós somos presos, fomos ameaçados e a palavra do Senhor está sob ataque. E agora, o que nós vamos fazer? Há ameaça no meio do caminho. O povo logo olhou e falou assim: espera aí, essa batalha não é só desses dois. O que está em jogo aqui não é a profissão ou o ministério de dois homens. E o que eles fazem? Eles se unem. Eles mostram que esta batalha pela pregação, a batalha pela a continuação da propagação do Evangelho é comunitário. Essa luta não é de dois homens, é de um corpo. E eles então se unem. Quando dois sofrem, todos sofrem. Quando dois são ameaçados, todos se sentem ameaçados e todos se levantam em clamor. Olha só, meus irmãos, que coisa linda. É por isso que eu repito, os nossos encontros não são só reuniões semanais. Não é isso.
A igreja não está fazendo momento social, não é isso. O que acontece, meus irmãos, não só aqui, mas em todo lugar onde a igreja verdadeira se reúne, onde uma igreja fiel, onde uma igreja que prega o verdadeiro evangelho se reúne, o que está acontecendo ali, meus irmãos, é algo cósmico, é algo grande, extremamente poderoso. É o momento onde o próprio Deus derrama, meus irmãos, a sua graça. É o momento onde os irmãos encontram solidariedade espiritual e fortalecimento mútuo. É aqui, meus irmãos, é a nossa academia da alma, juntos nos fortalecendo para essa batalha. Irmãos, que Deus nos ensine, viu, a nunca desprezar nenhuma oportunidade para orarmos juntos. Orarmos individualmente é necessário, é bom, é maravilhoso. Mas sabe, nos reunir, meus irmãos, como o povo de Deus, olhar para os nossos irmãos e ver a obra do penoso trabalho de Jesus Cristo, que é resgatar o povo. Isso deveria nos encher de alegria, de tal forma que nós contaríamos as horas, os dias, para esses momentos chegar, para que a comunhão dos santos acontecesse, para que nós sejamos mutuamente encorajados, para que encontremos força, alívio das nossas cargas, para que nos aconselhemos, para que nos ajudemos, para que tenhamos sempre um sorriso, ainda que o mundo tenha nos jogado pedras. Esse momento, meus irmãos, é precioso, é forte. A igreja reconheceu que a dor de um é a dor de todos. E eles se unem, então, em oração. E é interessante que a oração que eles fazem, começam reconhecendo quem Deus é. Olha que interessante. Quando eles vão orar, verso 24, a segunda parte, olha como é que eles começam exaltando a Deus, né? Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Deixa eu fazer um parênteses. Eles estão debaixo de ameaça. Mas eles não começam aqui pedindo por proteção. Vocês estão vendo? Eles começam dizendo assim: Senhor, eu sei que o Senhor é grande. Eu sei quem Tu és. Eu sei que o Senhor é o soberano. E que não há governante humano, não há poder humano que não se curve diante do poder do Senhor. Eles começam reconhecendo, e isso aqui para nós traz a ideia da identidade desse povo. Como que eles se reconhecem? Eles se reconhecem como servos do Deus vivo, como pessoas que creem em um Deus que é soberano, em um Deus que é todo-poderoso e que não há batalha da qual eles não possam recorrer a esse Deus. Não há luta que seja tão grande que o Senhor dos Exércitos não tenha poder para pôr fim. Então eles começam dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor é soberano. Depois, eles, verso 25 e 26, eles relembram que nada daquilo é inesperado, nada daquilo pegou Deus despercebido. Olha o verso 25 e 26. Que fizeste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, que disseste, né? Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. O que esse povo faz? Esse povo se volta para as Escrituras. Eles se voltam para o livro dos Salmos e lembram o seguinte: olha, nada do que está acontecendo aqui está fora do controle do Senhor. Afinal, a Escritura já prediz a perseguição. O Antigo Testamento já anunciava que seria assim, que eles passariam por isso. O que eles estão fazendo aqui, meus irmãos? Reconhecendo que nada foge do controle do Senhor, nem mesmo aquilo que eles estavam passando, nem mesmo as lutas. Olha como é que eles reconhecem o controle soberano de Deus, versos 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Irmãos, nem mesmo as conspirações, nem mesmo a morte de Jesus
Foi algo que pegou Deus de surpresa. Ou o plano do Senhor foi frustrado com a morte de Jesus? Não, meus irmãos. O que esse povo está fazendo, pega a progressão da ideia aqui. Esses irmãos chegaram perseguidos. Explicaram que o mundo está indo contra a palavra do Senhor. O que eles fizeram? Se reuniram e falaram: Senhor, eu sei que o Senhor é soberano, eu sei que até mesmo essas perseguições fazem parte de um plano maravilhoso, nada foge do seu controle, por mais difícil que possa ser. Irmãos, e quando nós nos reunimos, quando o povo de Deus começa a colocar as suas demandas diante do Senhor, juntos, o que nós estamos fazendo, meus irmãos? Nós estamos reconhecendo a soberania do Senhor. Se você, sozinho na sua casa, trava a sua batalha individualmente, você está reconhecendo uma coisa, mas quando você se une com o povo, você está dizendo: olha, eu reconheço que existe um Deus que conduz a história, e que nessa história, existe um povo santo, um povo que ele chamou para si, e o qual ele ordenou que fosse um lugar onde os crentes iriam recarregar as suas forças, iriam encontrar verdadeiro alento, meus irmãos. Queridos, que as nossas reuniões sejam assim, sabe? Que essa noite você seja lembrado que é Deus que governa tudo, que nós estamos reunidos aqui para adorar a Deus, porque é Ele que governa tudo. A nossa reunião aqui, a reunião do corpo de Cristo, quando nós fazemos isso, nós estamos anunciando a nossa fé, meus irmãos. Estamos dizendo ao mundo: poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas decidimos estar aqui, porque é isso que nós cremos. Nós cremos que Deus nos chamou e Ele vai derramar a sua bênção quando o povo estiver unido. Nós sabemos que é bom e é agradável ao Senhor quando nós estamos reunidos. Mas olha só, continua a oração. Eles começam isso, a reunião deles indica quem Deus é e a fé que eles têm nesse Deus. Depois do verso 29, olha o pedido deles, no verso 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Aqueles homens tinham dito: para de pregar, para de denunciar a Jesus. A igreja se une e fala assim: Senhor, nos faz mais ousados, nos torna ainda mais poderosos, que a mensagem dos nossos lábios seja ainda mais forte. Porque eles reconhecem, meus irmãos, que essa palavra é profética. O mundo jaz no maligno e a batalha vai acontecer até o último dia. E eles não pedem assim: Deus, nos livra dessa batalha. Ao contrário, eles pedem a presença de Deus nessa batalha. Olha o verso 30, como é que ele diz: enquanto estende a mão para fazer escura, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Ou seja, Deus nos torna ainda mais corajosos para pregar. E enquanto nós pregamos, cumpre a palavra que o Senhor deu lá na grande comissão, que enquanto vocês irem e pregarem, Ele estaria conosco todos os dias. Enquanto cumprimos a grande comissão, não há um dia que o Senhor Jesus não esteja conosco. Às vezes, meus irmãos, nós pegamos essa palavra de Jesus, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a gente aplica ela, né? Há tantas situações de alguém está passando mal e a gente vira e fala: olha, fica tranquilo, o Senhor está contigo todos os dias. E é uma boa aplicação para a palavra, verdade seja dita. Mas qual que é o sentido daquela palavra, meus irmãos? Jesus está nos dando uma comissão. Ele está dizendo: vai pregar, vai anunciar, vai ensinar, vai batizar. E não tenham medo, porque vocês vão fazer isso comigo do lado. Vocês vão fazer isso e eu vou com vocês. Eu vou com vocês por intermédio do Espírito. Não tenham medo. E a igreja se reúne e fala: Senhor, nós queremos ousadia e queremos mais do Senhor conosco. Ah, meus irmãos, como é maravilhoso quando nós estamos anunciando, né, pregando,
quando a igreja permanece fiel e Deus vai acrescentando os salvos e vai nos dando sinais, vai mostrando que realmente estamos no caminho certo. Como é maravilhoso, meus irmãos, isso aqui é uma oração extremamente missionária, né? Deus, enquanto nós vamos pregando, vai operando com o teu poder, vai fazendo por nós aquilo que nós não podemos, vai nos protegendo, mas vai executando sinais, maravilhas. Meus irmãos, nada mais, eles estão fazendo nada mais do que anunciar aquilo que o próprio Jesus tinha prometido. E sabe, quando nós nos reunimos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos alinhando com o propósito do Senhor, que era o quê? De fazer um povo. Você não é você é um povo. Você não é uma unidade sozinha. Você faz parte de um corpo. E se você, querido, quiser viver sozinho, se você quiser andar com a sua fé sozinho, eu não vou dizer que você não vai ver. Deus é soberano para fazer o que Ele quiser. Mas ordinariamente falando, é aqui, meus irmãos. É no meio do povo que Deus derrama a sua bênção. E é no meio da ousadia e intrepidez do povo que Ele executa sinais e prodígios enquanto nós pregamos, queridos. E olha, para provar isso, está aí o verso 31. Olha o que acontece depois que eles oram. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O povo é preso, os apóstolos são presos, ameaçados. A palavra recebe ali um duro golpe, para de pregar. Esses irmãos saem, vão para a reunião dos santos, encontram o povo de Deus, juntos eles se unem em oração, pedem intrepidez, pedem poder. E o que Deus faz? Responde com poder. Responde com muito poder, a ponto de que as coisas tremeram. E eles anunciaram com coragem, com intrepidez. Não pararam. Irmãos, olha o poder, a força, quando a igreja se reúne, quando a igreja está unida em um propósito, unida uns pelos outros e unida em oração. Deus responde. Deus responde. Sabe, se você quer ver transformação na sua vida, na sua família, se você quer ver transformação na nossa igreja, nós precisamos, meus irmãos, voltar a uma prática simples. A alegria na comunhão dos santos. Uma prática simples. Amar estar juntos. E estar juntos em torno de um propósito. Engrandecer o nome do nosso Deus. Fazer o nome do nosso Senhor conhecido e com intrepidez pregar quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos Atos 4, nos ensina que a igreja que ora unida, ela permanece firme, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às perseguições, ela permanece de pé, ela permanece unida. E não é só isso, meus irmãos, ela não só permanece de pé, ela cresce em ousadia, ela cresce em misericórdia, meus irmãos, e ela experimenta o mover de Deus. A igreja unida experimenta o poder do Senhor nas nossas vidas. Queridos, que as nossas reuniões, sabe, sejam sempre... que a gente olhe para momentos como esse, sabe? E pense assim, peraí, eu não estou indo só para uma reunião social. Eu não vou marcar as atividades da igreja como se fossem só mais uma atividade na minha agenda. Coloca lá na sua agenda, né? Dia tal, reunião da UPH. Aí você põe entre parênteses um momento do encontro do céu com a terra. Põe lá. Culto, o momento onde as janelas do céu abrem e os anjos descem pela escada que é Cristo Jesus. E vamos passar a olhar, meus irmãos, as nossas reuniões, as nossas atividades assim. Sigamos esse exemplo. Ao invés de esmorecer com aquilo que nos aflige, que nos unamos ainda mais em oração. Que nós reconheçamos cada vez mais a soberania do nosso Deus e que busquemos ousadia para a missão que Deus nos enviou.
e esperemos em fé a manifestação do poder do Senhor, meus irmãos. Nós somos presbiterianos, né? E a gente sempre olha com cautela esse negócio de mover, né? Ele fica meio assim. Mas Deus move. E Deus age com muito poder no meio da igreja que ora, meus irmãos. Que sejamos essa igreja unida, essa igreja que prospera em oração, que persevera em oração e que reconhece realmente que a batalha de um é a batalha de todos, né? Que o sofrimento de um é o sofrimento de todos, e que sejamos o espelho, né, para esse bairro de união. E assim, sabe, eu tenho certeza porque não sou eu que promete, né? É a palavra do Senhor. Deus vai agir com muito poder no nosso meio. E nós vamos ver, meus irmãos, maravilhas acontecendo com atitude simples. Atitude simples. Reunimos-nos pela motivação certa e com o coração certo, sabe? Voltado. Que Deus nos fortaleça e que Ele use esse exemplo aqui para nos fazer crescer em sabedoria e entendendo cada vez mais o nosso papel no corpo, como corpo de Cristo, né?